Chegamos ao terceiro bloco deste programa Urbanidades, em que eu converso aqui com o professor Hugo Segawa sobre a questão urbana, né? Como o espaço público. Eu, de certa forma, mais que a gente fale das edificações, a gente está falando delas como referencial para ocupação urbana, né? E eu quis comentar no último bloco, mas fiquei com medo de não dar tempo, né? Em geral, o centro, ele tem essas edificações que são a história da cidade, né? Então, você permitir que o habitante, que o cidadão, que o habitante da cidade utilize aqueles espaços e reconheça a história dele, valoriza a história dele próprio. Faz sentido, não é isso? Sem dúvida. E você me dizia também no intervalo que nessa comparação com Tóquio, a gente tem uma comparação de contrários, né? Uma sociedade em que a ocupação que se dá da cidade é mais homogênea que aqui, não é isso? Quer comentar sobre isso? Sim, vamos dizer que Tóquio, o Japão como uma sociedade, é uma sociedade com menos desigualdades, não só econômicas, mas culturais, educacionais. Tóquio é uma metrópole de 13 milhões, 14 milhões de habitantes, e cuja área metropolitana, juntando a população, pode chegar a 37 milhões de habitantes. Se pensarmos que São Paulo, a área metropolitana tem em torno de 20 mil, e o município 11 milhões, bom, dá uma medida. Mas Tóquio é uma cidade que os contrastes urbanísticos estão presentes. Existem setores que poderiam parecer com Manhattan, mas logo assim existe um novo shopping, um centro cultural chamado Midtown, bem no centro, que é um dos trabalhos que eu vou mostrar para os alunos, em que tem um museu do Tadao Ando, outro museu do Kengokuma, todo o conjunto é extremamente sofisticado. E aí eu vi que tinha um muro e eu olhei, o que tem atrás desse muro, né? Tinha uns casebres. E eu acho que Tóquio tem esses contrastes. Contraste de, quando eu fui para lá, eu fui convidado como professor, e eu fui à casa desse meu amigo, né? E era um bairro que não era muito distante, dava para ir de bicicleta. E isso é algo extraordinário, como a bicicleta é uma coisa absolutamente cotidiana, numa cidade com 14 milhões de habitantes. Os estacionamentos são incríveis. E esse bairro era uma... Como que é a topografia de Tóquio? Bom, acho que tem um pouco de tudo. Então mas a bicicleta é extraordinário, como em torno das estações de metrô, ferroviários, em torno das escolas, é um bicicletário extraordinário. E você pode deixar a bicicleta 1, 2, 3 dias lá, você volta e está lá. Quer dizer que esse momento que São Paulo enfrenta de dificuldade de implantação dessas ciclovias é o caminho a seguir, você acha? Sim, é uma questão cultural ainda a se enfrentar. E claro que é uma questão do desenho do sistema viário. Los Angeles, por exemplo, é uma cidade em que os ônibus... Claro que Los Angeles é uma cidade do automóvel, óbvio. Sim. Mas todos os ônibus têm equipados na frente do ônibus, um lugar para bicicletas, e que o passageiro... Quer dizer, o ciclista deixa a bicicleta na frente, o motorista aguarda, ele instalar, ele sobe no ônibus e vai embora. E é curioso porque se você pega a parte de Midtown Los Angeles, o centro mesmo, não é um lugar que seja amistoso para bicicleta, né? Mas os bairros sim. Você cruza a cidade dentro de um veículo, então, que cruza sem problemas, para depois usar a sua bicicleta no outro pedaço. Isso é muito inteligente. Exatamente. E Tóquio um pouco funciona, claro, não nos lugares mais, vamos dizer, congestionados. Claro que Tóquio tem congestionamentos incríveis. Mas a bicicleta não é nem uma alternativa, é um fato. Sim. É um fato. É um fato culturalmente incorporado. Achei impressionante o número de bicicletas estacionadas em circulação, que não seria, sei lá, um equivalente à Avenida 23 de Maio em São Paulo, obviamente não, mas como possibilidade alternativa. E Santos é que tem uma vocação para isso, né? Talvez não usufrua como deveria. Sem dúvida, Santos poderia ter muito mais, explorar essa forma. Eu sei que há ciclovias, há tempos que existem ciclovias, acho que bem antes do que São Paulo, obviamente. Sim. Eu acho que isso deve ser acho que isso é uma virtude de Santos que poderia ser muito mais explorado. Eu vou citar, como eu sempre faço, um programa
que é um dos primeiros urbanidades. Se me fala memória é o segundo ou o terceiro, vai estar na tela para vocês agora, em que a professora Lenimar, não sei se você lembra dela, né? É daquela época, foi minha professora também, e o professor Carriço, que hoje é professor também na faculdade, lá você vai encontrar lá daqui a pouco, discutem a questão do nosso traçado urbano e desse enfrentamento entre um aumento de carros absurdo, desproporcional para a condição de edificações da cidade e a opção da bicicleta. Acho que vale a pena dar uma conferida. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui que eu não sei se a gente vai conseguir fazer nesse tempo, mas vou tentar. Que foi feito pelo pessoal da pauta, foi o Paulo que fez pra gente. É possível afirmar que existe uma arquitetura típica latino-americana ou essa globalização vem agora e vai aos poucos deixando-a sem cara? Eu acho que o típico na arquitetura latino-americana é o modo como os seus habitantes, o latino-americano, organiza o seu espaço. É certo que você vai encontrar, vamos dizer, uma globalização formal nos shopping centers e coisas do gênero, mas eu acho que também há, talvez não nessa escala do grande centro comercial, mas na forma como o latino-americano se apropria do espaço. Num certo sentido, talvez na grande cidade, esse espaço não esteja... Enfim, eu acho que é um espaço de conflito. Mas numa cidade média ou pequena, eu acho que há formas de vida que caracterizam essa latino-americanidade, essa forma de ocupação. Eu acho que não há propriamente é difícil, vamos dizer, caracterizar, claro. Descrever numa bula o que é e o que não é. Mas eu acho que isso sim, há uma diferenciação. Quando andamos em cidades do interior do México ou da Colômbia mesmo, são formas de sociabilidade que a gente sente que é diferente. Tem mais a ver com a forma como o habitante se relaciona com os edifícios, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A forma como a arquitetura pode ter é uma redundância. Não é a forma do edifício. Claro. A forma do edifício pode ter, sei lá, pode ser uma coisa limpa, minimalista, usando o jargão dos arquitetos, como pode ser uma coisa mais exuberante. Uhum. Todavia, isso decorre de uma cultura, de uma apropriação. E eu acho que nesse sentido, sei lá, uma cidade suíça parece, sei lá, Zurique parece uma cidade muito organizada, muito limpa, né? E uma cidade com aquela aparência pode existir na América Latina, mas a modo como são apropriados. Mas eu acho assim, por exemplo, cidades que passaram por um processo de deterioração das zonas urbanas centrais, né? Em que o habitante prefere buscar o refúgio de edifícios fechados, né? Então vai para o shopping, prefere ir ao shopping a usar o centro aberto, né? De certa forma, se nada for feito administrativamente, provavelmente vai haver uma ampliação desse tipo de processo de busca de espaços fechados. Faz sentido? Faz sentido porque é essa cidade do medo. Sim. É a cidade em que as condições, ou talvez é o que tenha ocorrido num certo momento em Bogotá, é uma cidade do medo, que as pessoas tinham medo de sair à noite, tinham medo de ser sequestrados, ou esses sequestros relâmpagos, pessoas que tinham medo talvez da sua própria sombra. E eu acho que o nosso trabalho é pensar essa cidade sem medo. Claro. E sem medo de apropriar-se da cidade. Aí eu acho que nesse momento, eu acho que a cidade vai mudar de cara. E este fugir da cidade não será fugir, mas saber usar e usufruir das virtudes. Retomá-la, na verdade. Retomar a cidade, exatamente. Eu tenho vontade de falar um monte de coisa, mas acho que não vamos ter tempo para isso, né? Mas eu acho que a mensagem que fica é assim: cabe ao habitante se apropriar do espaço que habita, né? Mas também pressionar as forças administrativas, atores administrativos que podem permitir uma visão mais humanista da cidade, que hajam, né? Porque acho que não adianta nada nós, como arquitetos, propormos de uma forma quixotesca mudanças se a administração não nos dá espaço para isso. Sim, se o poder público não se orienta nesse sentido, realmente o trabalho do arquiteto pode ser em vão. Todavia, eu acho que aí está a parcela do nosso trabalho como arquitetos. Nós temos que propor. No momento que propormos, eu acho que essas ideias, tendo uma dimensão política clara,
eu acho que podemos tentar chegar a algum lugar positivamente. A esperança. Bom, Hugo, obrigado pela tua entrevista. A gente volta semana que vem com mais um Urbanidades. Até mais.